Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, só que hoje é um vídeo muito diferente. Vocês me pediram muito, principalmente lá no Instagram. Vocês sabem que eu amo marca de luxo, marca com história, né? E hoje eu vim contar um pouquinho sobre uma dessas marcas aí, que vai ser a Louis Vuitton. Hoje a gente vai falar sobre a Louis Vuitton. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, gente, comentem aqui que eu posso trazer outras histórias de outras marcas. Comenta aqui, inclusive, a marca que você quer saber, a história, enfim, tá bom? Não se esqueçam do nosso projeto também, tá? Pra gente visitar brechós e bazares em outros estados e em outros países também. Eu quero muito visitar, eu quero mostrar pra vocês os preços e tudo mais, tá bom? A gente tá colocando outros tipos de vídeo, mas a gente não vai deixar de fazer brechó, tá bom? Vou deixar o Pix aqui pra vocês nos ajudarem, quem puder, R$1 ou mais, enfim, tá bom? Se inscreve pra gente bater a nossa meta de 20 mil, vai lá no meu Instagram também pra gente bater a nossa meta de 20 mil por lá. Comenta muito aqui embaixo se vocês gostam, se vocês querem mais, e é isso, vamos lá que eu vou contar tudo pra vocês. Sua história começa no século XIX com um adolescente sem teto que só podia sonhar com sucesso. Sem dinheiro ou comida, ele trabalhou em biscates com artesãos para sobreviver. Mas com isso aprendeu habilidades para criar um império de bilhões. No século XIX, Louis Vuitton nasceu e foi criado em Anchaille, na França, filho de fazendeiro e fabricante de chapéu. Durante esse tempo, a França ainda estava se recuperando das guerras napoleônicas e muitos agricultores chegaram à falência, inclusive os Vuitton. Desde muito cedo, Louis não teve escolha a não ser trabalhar na fazenda da família. Dia e noite ele plantou e colheu e também estocou lenha. Quando Louis completou 10 anos, sua vida ficou ainda mais difícil. Sua mãe faleceu e logo depois o seu pai se casou novamente. Sua madrasta era tão perversa quanto os vilões dos contos de fada. Ela tornou a vida de Louis miserável e ele vivia apenas com o suficiente. Quando Louis completou 13 anos, ele saiu discretamente da fazenda e foi para Paris. Felizmente, Louis encontrou artesãos que o ensinaram a trabalhar com metal, pedra, tecidos e madeira. Ainda assim, ele não tinha dinheiro para abrigo e ficou sem teto. Ele muitas vezes dormia na floresta com uma capa para mantê-lo aquecido. Na época, a primeira linha férrea para Paris acabava de ser inaugurada. As viagens tornaram-se mais acessíveis e a indústria começou a crescer. Os artesãos aproveitaram isso e começaram a fazer caixas personalizadas para os aristocratas, que muitas vezes viajavam com pinturas, instrumentos e móveis, e precisavam de caixas que pudessem caber e suportar viagens longas. Desde que Louis aprendeu algumas das habilidades em seu caminho para Paris, ele decidiu tentar encontrar um trabalho no comércio. Felizmente, um artesão chamado Marechal contratou Louis como aprendiz. Enquanto Louis não ganhava muito, sua vontade de aprender pagava de várias maneiras e tornou-se o favorito entre os clientes de Marechal. Mais tarde, a imperatriz da França o nomeou como seu fabricante de caixas pessoais. Depois de trabalhar para a imperatriz por um ano, Louis teve mais demandas e abriu sua primeira loja. Logo no início, Louis teve ideias que mudou o padrão da indústria. Na época, as caixas tradicionais eram feitas de couro e tinham formato retangular. As tampas eram curvadas para que a água escorresse pelo topo de imersão através do couro, mas isso tornava as caixas impossíveis de empilhar. Para resolver esses problemas, Louis experimentou novos materiais e fixados em tela. Quando comparado ao couro, a lona era mais leve, durável e mais resistente à água. Isso permitiu que as caixas ficassem planas, tornando mais fáceis de carregar e empilhar. Usando material de lona, Louis criou um baú de ripas. Seu novo produto marcou o nascimento da bagagem moderna. Embora os clientes estivessem meio com dúvida em relação às vantagens, ela decolou e ficou conhecido como um acessório elegante e indispensável. Depois, Louis começou a fazer o mesmo com as bolsas. Na época, as bolsas não eram muito bem vistas pela sociedade.
Muitas pessoas diziam que eram deselegantes, volumosos e causaria lesões às mulheres. Ainda assim, Louis acreditava que as bolsas teriam potencial e começou a fazer com lona. Elas imediatamente decolaram e começou a aumentar a demanda, para que mulheres pudessem combinar com roupas diferentes. Louis não conseguiu acompanhar tantos pedidos e pediu a ajuda do seu filho George. Como seu pai, George teve novas ideias que mudaram o padrão da indústria. Ele criou um cadeado que transformava os baús em baús de tesouro que evitavam roubos. Com isso, os produtos da família se tornaram ainda mais desejados. Mas logo depois a produção parou, uma guerra estourou e destruiu todo o negócio, tornando Louis desabrigado pela segunda vez. A Guerra Franco-Prussiana explodiu. Louis e sua família foram obrigados a deixar sua casa e oficina e seguir para a cidade. Lá, eles viveram em um abrigo apertado entre milhares de refugiados. A comida ficou tão escassa que Louis quase morreu de fome. Quando a guerra terminou, Louis voltou para sua casa e ficou arrasado ao encontrar seus materiais roubados e sua oficina destruída. Usando o restante de suas economias, Louis não perdeu tempo em reconstruir sua oficina e encontrar um novo local para a loja. Felizmente, os preços dos imóveis caíram por causa da guerra. Louis aproveitou a oportunidade e comprou uma loja em um bairro nobre. Poucos meses após a reabertura, os negócios estavam prosperando novamente e os pedidos vieram de todo o mundo. Louis agora sentiu a necessidade de experimentar novas ideias e ideias mais ousadas. A tecnologia era avançada o suficiente para imprimir padrões personalizados em tecidos. E como a lona é um tecido, Louis conseguiu criar uma linha de baús coberto por um padrão listrado. O novo design decolou imediatamente. Depois, Louis recebeu tantos pedidos internacionais que abriu uma loja em Londres. A expansão levou à diversificação de sua clientela, que incluía mais realeza e exploradores. A partir de então, Louis ficou conhecido como o único designer cujos produtos poderiam ser encontrados tanto nas casas de elite quanto nas florestas tropicais. Louis decidiu lançar seu primeiro catálogo para facilitar o pedido. Foi um movimento prático que estava destinado a levar o negócio a novos patamares. Mas no mesmo ano, uma tragédia inesperada aconteceu e acabou com os esforços de Louis. Louis faleceu repentinamente em sua casa aos 72 anos. A causa da morte permanece desconhecida. Agora cabia a George assumir os planos inacabados de seu pai. George não perdeu tempo e expandiu. Viajou para os Estados Unidos para participar da Feira Mundial. A experiência que fez perceber que precisava de uma rede internacional de vendas. E felizmente para ele, ele conheceu alguém na feira que poderia ajudá-lo, John. John foi pioneiro no conceito de lojas de departamento e inventou a etiqueta de preço. Depois de conhecer George, ele começou a vender Louis Vuitton em sua loja de departamento em Nova York. Foi então que George criou um monograma em memória de seu pai, um floral padrão com L e V interligados. Os clientes ficaram chocados ao ver o monograma nos produtos. Eles estavam acostumados a apenas embelezar seus próprios nomes ou iniciais em bolsas. Os tempos mudaram e o novo designer decolou. Entre as criações está uma bolsa para uso diário, a Kepal, a Noé para levar vinhos e champanhes, e o redesenho de uma Coco Chanel, o Alma. Até então, George tinha feito uma excursão por todo os Estados Unidos e construído uma rede de distribuição. Como seu pai, ele estava destinado a levar o negócio a novos patamares, mas infelizmente a história se repetiu. Ele faleceu, deixando Gaston para completar os planos inacabados. Gaston teve um começo azarado. A Segunda Guerra Mundial explodiu e os contratos foram cancelados. Gaston não teve escolha a não ser fechar a fábrica e as lojas da Louis Vuitton. O livro afirma que Gaston se tornou tão desesperado para sobreviver que ele colaborou com um partido no poder para a Alemanha, supostamente deu luz verde para produzir bustos e abriu uma loja em Vichy. O autor também afirma que enquanto outras lojas foram fechadas, Louis Vuitton foi o único autorizado a permanecer aberto. Um porta-voz da Louis Vuitton comentou mais tarde: "Essa é a história antiga. Somos diversos, tolerantes e tudo que uma empresa moderna deve ser."
Depois que a guerra terminou, Gaston encarregou seus filhos a reconstrução da empresa com orientação do seu pai. Os filhos garantiram novos modelos de bagagem, que eram feitas a cada ano. Mas, após a morte de Gaston, os negócios pararam. As malas rígidas se tornaram menos populares e seus filhos estavam divididos sobre como administrar a empresa. Então, eles pediram ajuda ao marido de sua irmã, chamado Henry, para assumir. Até então, Henry havia fundado e vendido uma empresa de comércio de aço. Ele tinha uma visão de negócio, então a LV foi para o varejo no mercado asiático. Em 6 anos, as vendas subiram de 20 milhões para mais de 260 milhões. Foi nessa época que Henry tornou a Louis Vuitton pública. As ações da empresa esgotaram depois que mais de milhões de ações foram vendidas. 2 meses depois, o preço das ações da Louis Vuitton começou a flutuar. Analistas alertaram que as vendas poderiam cair, já que os produtos falsificados estão em alta. Ainda assim, Henry avançou com sua abertura. Em apenas alguns anos, ele provou que os analistas estavam errados. A Louis Vuitton atingiu quase 1 bilhão em venda e se fundiu com uma produtora de champanhe e conhaque. O objetivo de ambas as empresas era evitar a ameaça de uma aquisição externa. A fusão permitiu a LV expandir seus investimentos. Henry se envolveu em disputa de gestão com seu sócio na esperança de ganhar controle. Então, ele pediu para o seu promotor imobiliário chamado Bernard para ser seu aliado, mas logo depois, Henry percebeu que Bernard tinha suas próprias ambições. Bernard comprou secretamente uma participação majoritária na empresa para ele mesmo. Depois, uma batalha legal entre Henry e Bernard se seguiu. Os tribunais favoreceram Bernard e forçaram Henry a renunciar. A partir de então, a Louis Vuitton ficou para trás quando comparada às outras marcas de luxo. Foi considerado um negócio menor e as vendas despencaram. Nenhum jornalista ousou falar bem da marca. Foi então que a LV seguiu os passos de Louis sob a liderança de Yves Scarcelli e surgiu com uma ideia nova e ousada de que as coisas mudaram. A empresa convidou novos designers para criar bolsas usando monogramas para o seu aniversário de 100 anos. Na época, essas colaborações eram praticamente desconhecidas e as bolsas não eram uma coisa no mundo de luxo. Ainda assim, a colaboração foi bem recebida e colocou tanto o Louis Vuitton e as bolsas de volta no mapa. Um ano depois, LV contratou um designer chamado Marc Jacobs para ser seu diretor criativo. Marc revitalizou a marca, projetando sua popular coleção verniz e colaborando com artistas de alto nível. Desde então, a LV expandiu-se para relógios, joias e óculos de sol, e continua lançando bolsas icônicas. A empresa também continua a fazer tudo internamente. Os artesãos devem treinar por 2 anos. E algumas peças requerem 300 estagiários para montar. Hoje, a Louis Vuitton é a marca de luxo número 1 do mundo e sua avaliação superou 30 bilhões. E essa é a história da famosa Louis Vuitton. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu particularmente amo tudo dessa marca. Gente, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se vocês querem mais histórias de outras marcas. Se vocês gostam de vídeos assim também. Comenta aqui muito para eu saber e trazer mais histórias para vocês. Não se esqueçam do nosso projeto, gente, pra gente visitar brechós e bazares em outros estados, em outros países. Eu quero muito trazer esses vídeos para vocês. Por isso, a gente precisa da ajuda de vocês. Se vocês puderem doar R$1 ou mais, eu vou deixar o Pix aqui, tá bom? Para vocês nos ajudarem. Se inscreve pra gente bater a nossa meta de 20 mil. Vai lá no meu Instagram também pra gente bater a nossa meta por lá. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.